Salve você aí, internauta aqui da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com a Lidoli. Como vai, Eli? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Tudo bem? Bom dia a todas, todos. Maravilha, o bate-papo com o Hélio Dolly de hoje, semana agitadíssima, né? O Hélio vai comentar aí a PEC Kamikaze, tem vários nomes essa PEC, né? E as Tem. loucuras do presidente Bolsonaro depois do assassinato do petista Marcelo Arruda, lá em Foz do Iguaçu, e depois da declaração de apoio ao presidente Lula pela cantora Anitta. O Lula teve na terça-feira em Brasília, e o Hélio vai trazer um pouco desses bastidores também, e ele vai falar dos riscos da violência na campanha e até da possibilidade do Congresso prorrogar os mandatos. Seria o golpe, né, Hélio? E no baú, ele vai rememorar que mesmo na ditadura militar, que foi uma ditadura feroz, esquerda e direita conviviam sem violência. Ele vai trazer o exemplo do CIEM, a escola que ele estudou, que ele fez segundo grau em Brasília, em que os dois lados conviviam pacificamente nas disputas ali do movimento estudantil. Hélio, vamos começar pela PEC, né? Assim, essa aprovação dessa PEC é assim uma demonstração cabal de destruição de tudo, né? Constituição, rituais, o próprio rito dentro do próprio Congresso, aquelas manobras que Arthur Lira fez vergonhosamente, mas, enfim, eu queria que você analisasse isso, mas também quais os efeitos que vai ter na eleição, se Bolsonaro vai conseguir aumentar uns pontinhos aí na sua preferência eleitoral. Bom, Negrão, essa PEC, como você falou, ela é toda errada. Ela é toda errada. Ela viola a Constituição, ela viola a legislação eleitoral, ela viola os regimentos internos do Congresso Nacional, ela viola a democracia, ela permite que Bolsonaro use instrumentos eleitoreiros para se fortalecer na eleição, e ela abre um precedente perigosíssimo com a tal emergência, com a possibilidade de decretar estado de emergência. E o pior, Negrão, mas além de tudo isso, ela contou com os votos da oposição. E não é só da oposição PT, esquerda, ela contou com o voto de Simone Tebet, ela teve o voto de Tasso Gereissati, do PSDB. Foi só um senador que votou contra, o senador José Serra, do PSDB. E na Câmara, me parece, foram 17 votos contra. 17 votos contra. Teve do PT, teve só um deputado do PT que votou contra. Então, a oposição é conivente, é cúmplice de todo esse absurdo, por covardia. Por covardia e incompetência. Porque a oposição, o pretexto, vamos dizer, qual é o pretexto? O pretexto, o povo está passando fome, o povo precisa de auxílio, o povo está isso. Verdade, verdadíssima. Ninguém vai contestar isso. Agora, isso está sendo usado como pretexto para votar a favor desse absurdo, rompendo todas as normas legais. Né? Por quê? Porque a oposição não teve competência para apresentar o projeto à sociedade, para dizer para a sociedade, olha, a fome está aí, a situação está aí, vamos fazer isso. Ah, mas o governo não ia aprovar, mas coloca para a sociedade, briga por aquilo, né? Briga no parlamento, no Congresso, no Senado, na Câmara, por aquilo. A oposição ficou quietinha, quietinha, pensando nas eleições de seus senadores, de seus deputados, e deixou de lado esse debate importantíssimo. Deixou que o governo tomasse a iniciativa. Bom, o governo tem maioria. E é uma maioria arrasadora, graças ao orçamento secreto e à corrupção que graça no Congresso e que enche os bolsos do Arthur Lira. E não sei, talvez, do Rodrigo Pacheco, não posso dizer, mas do Arthur Lira eu tenho certeza. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo a oposição sendo cúmplice dessa PEC. E essa PEC abre esse precedente, Negrão. E aí eu já vou me adiantar um pouco, Negrão, vou adiantar alguma coisa que você falou. Do mesmo jeito que aprovar essa PEC, rompendo com tudo, para estabelecer essas possibilidades de benefícios eleitoreiros à véspera das eleições e um estado de emergência, podem aprovar uma PEC usando o mesmo tratoraço
para prorrogar as eleições. Para prorrogar as eleições, alegando que o Brasil está saindo de uma pandemia, ainda está envolvido nela, que há uma crise, que a inflação alcançou níveis estratosféricos, que a população está sofrendo, que é um citar emergência, estado de emergência, e vamos prorrogar os atuais mandatos e vamos jogar as eleições mais para frente. O Hélio Gaspari, colunista do Globo e da Folha, alertou para isso. Eu não estou falando de minha cabeça, eu estou falando que ele alertou para isso, e eu acho que a gente tem que ficar atento. A gente não pode aceitar tranquilamente que os congressistas, deputados e senadores, incluindo os incompetentes e covardes da oposição, né, covardes porque tiveram medo de não receberem votos nas eleições e foram incapazes de apresentar um projeto e foram capazes de denunciar esse absurdo, na Câmara ainda fizeram um agito, no Senado foi ridículo. Aprovação rapidamente, segundo turno, votação em 2 turnos, é justamente para que os parlamentares possam pesar o resultado do primeiro turno e dar um tempo entre um e outro para votar o segundo turno, votar em 20 minutos entre o primeiro e o segundo turno. Isso é mera formalidade, é ridículo. E os senadores, todos da oposição, eu estou dizendo, não foram só os do PT, Randolfo Rodrigues, Simone Tebet, Tasso Gereissati, todos os do PT, votaram a favor dessa excrescência. É isso que a gente está vendo. E agora? E o golpe continua, a gente está vendo aí a violência se implantando, o golpe continuando, eles agora deram um precedente, não é pretexto, um precedente ao Bolsonaro para avançar nos seus projetos autoritários. Hélio, exatamente essa avaliação, eu concordo plenamente com ela, porque seria a forma mais eficiente do golpe, seria essa prorrogação, porque se o Bolsonaro partir para a violência, ele próprio der o golpe, é a reação, né? Porque se interrompe as eleições e todos os governadores que estão disputando a reeleição, senadores que estão, quer dizer, todos que estão na disputa, né? Prorrogou os mandatos, ele impede, de certa forma, essa reação, né, Hélio? Vamos avançar um pouco aqui. Você esteve lá no Centro de Eventos Ulisses Guimarães, na terça-feira? Tive sim, né? Eu estive lá, estive no ato cultural, no ato com a comunidade de cultura do Distrito Federal, que foi ontem à tarde, e tive também na reunião do Lula com os parlamentares federais que o apoiam, de vários partidos que o apoiam. Eu tive nos 3 atos públicos que o Lula realizou aqui em Brasília. O que você nos traz aí desses bastidores, Hélio? Eu acompanhei as imagens, muito bonita, o discurso do Lula foi espetacular, e as conversas, as articulações, eu só queria trazer rapidamente, se você me permite, sobre o racha que foi provocado no agronegócio e na direita aqui em Mato Grosso. Como você sabe, estou aqui, inclusive, trabalhando numa campanha eleitoral, e foi uma repercussão muito importante, tanto é que já assim, na chamada Baixada Cuiabana, que é a capital e mais 12 municípios, Lula já ultrapassou Bolsonaro e está com quase 14% na frente. E esse racha, a gente percebe que o governador Mauro Mendes, que está com apoio de Bolsonaro, ele vai ficando isolado e vai ficando ao lado dele aquela ultradireita fascista, bolsonarista, e a direita do pessoal do agronegócio, vamos dizer que é a direita mais civilizada, né? que aceita a convivência com as diferenças, e isso deu um impacto muito forte aqui, essa conversa que Lula teve lá com o senador Carlos Fávaro e o deputado federal Neri Geller, que é candidato ao Senado. Você acompanhou de perto essas reuniões? Não acompanhei nada de perto, mas como a gente fica ali nas salas de espera, né, aquelas coisas, eu ouvi comentário a respeito disso. Eu vi comentário de que o Lula está agendando uma viagem para Mato Grosso, exatamente em função desse acordo que você acaba de citar.
É uma preocupação deles, Negrão, em ampliar. Ficou muito claro isso, está muito claro, e a própria conversa do Lula com os parlamentares federais, deputados e senadores, de que o Lula tem muito claro de que ele não ganha eleição sozinho e ele não governa sozinho. Ele precisa, e ele não diz claramente, mas também isso está embutido na fala. Ele não ganha eleição sozinho, ele não resiste a um golpe sozinho e ele não governa sozinho. Essa parte do golpe não é dita explicitamente, mas ele sabe. Se Bolsonaro tentar o golpe que a gente chama, não é o golpe tradicional, com tanques na rua, é esse golpe que Bolsonaro está fazendo, um golpe por dentro das instituições, um golpe com pretextos, com o povo armado na rua, essa coisa toda. Ele sabe que a esquerda sozinho, o PT sozinho, vai ter mais dificuldade de resistir ao golpe, mas à medida que haja um amplo arco de alianças, um amplo arco de alianças, com segmentos como esses aí de Mato Grosso, que você acaba de citar, do agronegócio, setores à direita, setores conservadores, ele amplia. E esse é o esforço que ele está fazendo. Eu soube que ele teve aqui reuniões com o pessoal de outros partidos, do MDB, ele teve na casa do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não foi para pedir apoio do Rodrigo Pacheco, se bem que se o Rodrigo Pacheco quisesse apoiar, ele acho que ele gostaria, porque o PSD está apoiando o PT em Minas Gerais. O PT, na verdade, está apoiando o PSD, que é o prefeito de Belo Horizonte, Calil, e tem o vice na chapa. Ele esteve lá pedindo exatamente esse respaldo para resistir às ameaças bolsonaristas que estão cada vez mais fortes, cada vez mais latentes. Então, é essa preocupação de ampliar. E há uma preocupação também, né, com a segurança. Isso ficou muito claro. Em todos os 3 eventos que eu estou me referindo aqui em Brasília, com parlamentares federais, com a comunidade cultural e o amplo, o grande ato, com 10 mil pessoas no centro de convenções, todos foram revistados. Todos passaram por revistas, tiveram que mostrar documento, porque há uma preocupação com a segurança, principalmente depois do assassinato do Marcelo, né, Arruda, lá em Foz do Iguaçu. Há essa preocupação de que os bolsonaristas intensifiquem essa violência, e a gente vê isso muito claro. Eu estava conversando há pouco com 2 jornalistas, o Lula Costa Pinto e o Rodolfo Lago, e a gente está vendo, em parte, essa estratégia bolsonarista está dando resultado porque muita gente está ficando com medo. Aqui em Brasília mesmo, um setorial de segurança pública do PT recomendou aos militantes que levassem uma camiseta reserva, para quando voltassem para casa à noite, não voltar com as camisas vermelhas, com as camisas que identificam o apoio ao Lula, porque é um risco de violência. E um desses jornalistas, o Lula Costa Pinto, me contou que ele estava correndo, fazendo exercícios normais, de máscara e de camiseta vermelha. Pô, mero acidente, não foi nenhum posicionamento político. Uma mulher parou o carro e o ofendeu, o xingou, que ele era um petista de máscara, imagina, de máscara, camiseta vermelha. Isso está ficando muito grave. E isso aí a gente também tem que ter. Eu notei claramente que há essa preocupação ali entre o pessoal que está fazendo a campanha do Lula. A propósito dessa violência, Hélio, que ela vem sendo estimulada pelo Bolsonaro, e isso ficou claro depois do assassinato do Marcelo Arruda, e teve uma repercussão muito negativa para o Bolsonaro, e ele vem fazendo todas essas manobras, né? É um conjunto de loucuras que ele tem feito, essa coletiva que provavelmente pode acontecer hoje, aquela ligação dos irmãos bolsonaristas da vítima, a tentativa de criminalizar a vítima, né? E o apoio de Anitta a Lula também aprofundou essa loucura de Bolsonaro. Queria que você comentasse um pouco isso também. É isso mesmo, né, Negrão? A situação como é que a gente vai? Os sinais, né? Os sinais estão muito claros, né, Negrão? Os sinais estão muito claros, a violência aumentando, os riscos aumentando. Eu acho que nós estamos numa situação muito grave. Negrão, você leu o artigo do Hélio Gaspari? O Hélio Gaspari,
Sim, eu li. É um jornalista renomado, um jornalista importante, né? Ele foi meu chefe na Veja, quando trabalhei na Veja, lá E nos ele tem anos. muitos bastidores do mundo militar, aí, até por conta dos livros que ele escreveu, a relação que ele teve com o Golbery, né? Então, assim, quando ele menciona Exatamente. alguma coisa, porque, né? É aquilo que a gente fala, tem boas fontes, né? Ele tem boas fontes. E ele está alertando para isso. Ele alertou duas coisas que eu achei importante. Uma coisa é essa, a ameaça de prorrogação dos mandatos usando o próprio Congresso. Seria um golpe por dentro, né? Um golpe por dentro das instituições. Isso aí, obviamente, ia causar um trauma no país, porque nós estamos nos preparando para eleições, aliás, nós dois mesmo estamos trabalhando intensamente visando as eleições, e o que você vê? Você vê, de repente, esses congressistas corruptos que têm o dinheiro do orçamento secreto aprovando uma prorrogação de mandato. É um risco que ele alerta. Outra questão que ele coloca também é o dia das eleições. O dia das eleições pode ser um dia muito tenso. Não sei se você viu, parlamentares da oposição estão pedindo ao TSE para proibir o porte de armas no dia da eleição e acho que na véspera também. É mais ou menos como se proíbe bebida, né? Não pode ter bebida alcoólica na véspera do dia da eleição, no dia da eleição. É boa, é uma boa medida, mas você sabe que bolsonarista não vai obedecer e policial militar, de modo geral, vai deixar passar. Se ele vir um bolsonarista armado, ele vai fingir que não viu, de modo geral, não estou generalizando. Mas é bom que isso aconteça, que seja proibido o porte de arma nos dias da eleição. Bom seria que isso fosse proibido sempre, mas nós estamos aí sob julgo fascista, né? Então a gente tem que admitir isso. Mas os incidentes que podem acontecer no dia da eleição podem prejudicar a eleição, né? Podem prejudicar a eleição. Eu tenho um exemplo, uma pessoa que trabalha em tribunal eleitoral me falou o seguinte: olha, se você está lá, o cara vai votar e faz aquilo que o Francisquini fez e até perdeu o mandato por causa disso, mas um cara comum, que não é deputado igual aquele imbecil do Francisquini era, né? Porque foi cassado, felizmente. Mas o cara chega e fala assim: pá, eu apertei aqui a urna, o número 22 e saiu 13, pá, faz aquela confusão. Tem que parar tudo. Tem que parar tudo. Tem que parar a votação, tem que pegar a urna, tem que olhar a urna, tem que mexer na urna, outro substituir a urna. Então, imagina isso se repetindo pelo Brasil e outras coisas que possam acontecer. E o Hélio Gaspari diverte, podem provocar apagões. Eles têm o controle da energia. Eles podem provocar apagões em grandes cidades e paralisar o processo eleitoral, porque, diferentemente da cédula, a urna depende de energia elétrica, né? Ela depende da energia elétrica. Então, assim, cada vez, Negrão, o que me assusta dentro disso que você falou, cada vez aparecem fatos novos, coisas novas, declarações novas, o próprio assassinato do Marcelo Arruda, né? Essa violência ali desnecessária. Então, isso é muito preocupante, realmente, porque a gente fala golpe, o risco de golpe, Bolsonaro resistiu ao resultado eleitoral, colocar sua corja na rua, armada, provocando caos, aí ser necessário uma intervenção policial, que certamente será a favor dos bolsonaristas, o exército é chamado, tudo isso. Mas tem mais do que isso. Tem um boicote ao dia das eleições, uma sabotagem, tem antes a possibilidade de uma PEC prorrogando o mandato, cada hora vai aparecendo uma coisa nova, sem falar na violência, que a gente já está vendo. A violência, Hélio, eu fico imaginando assim, logo que abre as sessões eleitorais, matam-se 2, 3 ou 4, logo no início do processo eleitoral. Quem deixa para votar à tarde ou vai votar em seguida vai ter medo de sair na rua. Né? Então, assim, esses caras são capazes de tudo. Você mencionou a história do blackout aí. Teve um episódio aqui na década de 80, nas eleições de 82, né, para governador, e que viria uma denúncia muito impactante do adversário do Padre Pombo, que era o candidato pelo MDB. Essa denúncia ia sair na Globo. O que aconteceu? Teve um apagão inteiro no estado. Ninguém fez a denúncia. Quer dizer, não tinha recurso, não tinha internet, e aí o que aconteceu? Né? Entre essas e outras manobras,
Inclusive, uma das manobras foi roubar a urna, né? Foi achado várias cédulas no Rio Cuiabá sendo jogadas. Quer dizer, então, assim, a direita é capaz de tudo, né, Elidório? Hélio, vamos para o baú. Desculpa, você quer concluir ainda sobre esse ponto? Não. Não, eu só quero te dar razão. A direita é capaz de tudo para se manter no poder. A gente fala isso há muito tempo, Negrão. O projeto do Bolsonaro é se manter no poder com poderes autoritários. Ele vai fazer qualquer coisa que for necessário, se não for limitado, se não for segurado, se não houver limite, ele vai avançando cada vez mais e vai fazer qualquer coisa para manter esse poder, para não entregar o poder. Nós temos que estar conscientes disso. Muito bem, vamos para o baú do Hélio. No baú do Hélio de hoje, ele vai trazer uma recordação importante, que é o fato de que, mesmo na ditadura militar e até nos seus anos de chumbo, que foram muito ferozes, né? A oposição, né? A direita e a esquerda tinham uma convivência pacífica, né? Ele menciona como exemplo o caso do CIEM, Escola de Ensino Médio de Brasília, no qual ele estudou. Hélio, como é que foi essa sua experiência naquele período? Negrão, eu não quero dizer que tudo era pacífico, porque não era. A gente sabe que não era. Havia uma repressão institucional muito forte contra a esquerda, contra os oposicionistas. Havia uma repressão institucional, com cassação de mandatos, tudo isso. Mas, pelo menos, Negrão, não havia essa agressividade que há hoje. Existiam organizações de direita, como o Comando de Caça aos Comunistas, como Aliança Nazista Antifascista, a Juventude Antifascista, a Juventude Nazista, né? A Juventude Nazista, JUNAC, nazista anticomunista. Havia essas organizações que, principalmente em outros estados, aqui em Brasília, muito ligeiramente, havia um temor de agressões, de ofensas, mas nunca passava de umas pichações, de algumas coisas. Eu não estou dizendo que havia uma convivência pacífica total, mas eu fiquei me lembrando, vendo essa violência toda, esse temor que pessoas da esquerda estão manifestando, somente pessoas mais afastadas da militância, né, que não têm esse hábito de ir para a rua, manifestar, tal, estão tendo das agressões bolsonaristas. Né? Esse medo já tá existindo de alguma forma, lamentavelmente. E eu estava lembrando, Negrão, eu estudei num colégio bastante polarizado, para usar essa palavra da ordem, né? Do momento, entre a direita e a esquerda. Havia a esquerda, da qual eu integrava, os grupos de esquerda, as pessoas de esquerda, mas havia também pessoal de direita. Havia, inclusive, um pessoal que usava uma camiseta escrito US Corne, com Y no final, parecendo assim como se fosse alguma coisa americana, né? US Corn, alguma coisa, mas não, era os Corn. Era uma brincadeira com os Corn. E esse pessoal era notoriamente de direita, ia com umas camisetas pretas escritas os Corn, tal. Mas ninguém agredia ninguém queria bater em ninguém, a gente conversava nos intervalos das aulas. Eu já contei aqui, nós tivemos uma eleição polarizada mesmo, entre a chapa da direita e a chapa da esquerda para o Conselho de Representantes. Havia uma terceira via, naquele tempo já tinha terceira via, e a chapa da direita e da esquerda foram para o segundo turno. O segundo turno, a nossa chapa de esquerda, que chamava Vanguarda, ganhou da chapa de direita, que chamava Bom Senso, por um voto. Foi 255 a 254. Aí houve o tapetão. Eles alegaram que nós não tínhamos tido maioria absoluta, que seria metade mais um. De 255 a 254 não tinha metade mais um. Mas nós encontramos, aliás, foi eu que encontrei na minha casa, que meu pai era advogado, um livro que dizia que maioria absoluta era mais da metade. Então, mais da metade nós tínhamos, meio voto, mais da metade, aí ganhamos a eleição, mas ninguém brigou por causa disso, não teve briga. Olha só, eleição por um voto e decidido na base de um livro que eu apareci lá, levei lá, olha aqui, ó, mais da metade, não é metade mais um, é mais da metade. E aí ganhamos, não teve briga, não teve nada. Provavelmente no fim de semana seguinte, a gente até, vários de nós nos encontramos na mesma festinha, ou no Cine Brasília, ou sei lá onde, aqui em Brasília. Brasília era um Govinho, uma cidade pequena.
Então, havia uma conversa. Quando nós derrotamos, a esquerda também derrotou o Fernando Collor, que era o candidato da direita a presidente do Grêmio, e nós o derrotamos. Eu lembrei disso tudo ontem, porque eu ontem encontrei acidentalmente um ex-secretário do Grêmio, o Carlos Alberto Corá, aí eu me lembrei dessas histórias todas. Nós ganhamos, a esquerda ganhou do Collor, olha, pacificamente, ninguém brigou por causa disso. E a gente conversava, a gente se encontrava, a gente podia até pegar a carona na volta do colégio, um com o outro. Né? A turma da direita tinha o Collor, olha só, tinha o Collor, tinha o Paulo Otávio, tinha o Luiz Estevão, na mesma escola. Né? Era a turma ali mais à direita, e nós éramos esquerda. Então, quer dizer que é o seguinte, mesmo quando nós fomos expulsos, processo expulso, teve cara da direita que teve uma comissão de inquérito, deu depoimento contra a gente. Deu depoimento contra a gente. Esses agitadores, baderneiros, eles que radicalizaram. Tudo bem, ninguém brigou com eles por causa disso, entendeu? Eu sabia, o cara deu depoimento contra nós, faz parte da briga. Ele é da direita, nós somos da esquerda, eles não queriam a greve que nós fizemos, e nós fomos expulsos, eles continuaram lá no colégio e ninguém criou caso com isso, não. Então, eu quero dizer isso, sabe, Negrão, que a convivência entre pensamentos políticos radicalmente diferentes é possível. Basta que haja um grau de entendimento mínimo, né, de convivência. Mas não é isso que nós estamos vendo hoje, né, Negrão? Agora, também não estou querendo dizer que na ditadura havia plena convivência pacífica, não. Estou citando um caso específico. Mas no Elefante Branco também, Negrão, que era um colégio de 3.000 alunos, 2.000 e tantos alunos, também não havia briga, não. A gente sabia onde é que estava o espaço da direita, eles sabiam da gente, ganhamos a eleição para o Grêmio, a gente sabia que eles eram fortes no noturno, então no noturno a gente já ia com mais cuidado, mas no diurno nós éramos maioria esmagadora, então a gente nadava de braçada no diurno, mas no noturno a gente chegava lá para fazer nosso trabalho com cuidado. Mas ninguém agrediu ninguém, ninguém brigou com ninguém, não teve briga nenhuma. Acho isso muito importante a gente lembrar num momento como esse, em plena ditadura militar, viu, Negrão? Hélio, é importante registrar também que pese esses grupos extremistas de direita e também o Esquadrão da Morte, que era muito frequente no período da ditadura e outras situações, mas a disputa política, né, que acontecia dentro do que era permitido, que era da eleição para deputados, senadores, né, se eu não me engano, prefeitos também, né, exceto de capitais, né? Exatamente. Raramente você via episódio, não tinha extremismo, não tinha esse fanatismo, né? Mesmo quem apoiava a ditadura não tinha esse fanatismo né? O parlamento o debate era de alto nível, né? Então essas questões. Mas Hélio, você sempre traz aqui essa sua lembrança do CIEM, né? E do Elefante Branco, e você menciona personagens aí da política que foram colegas seus no ensino médio. E, assim, eu vou entender aqui que, se eles estudavam em Brasília, os pais, que seriam senadores e deputados que não eram de Brasília, estariam morando em Brasília, né? O que não ocorre hoje. Mas eu gostaria que você trouxesse isso. Você já falou um pouco sobre essa sua relação, né? Tem Rosana Collor, Sarney, né? Rosiane Sarney, tem o próprio Collor e outras figuras aí. Você trouxesse num outro baú aí. Vamos programar para você entrar especificamente nesse tema. Pode ser? Um grande abraço para você, Hélio. Muito bom o nosso bate-papo de hoje, que pesa aí uma semana tensa. A gente caminha para entrar no processo eleitoral definitivo e nos assusta isso. Mas, como disse o ex-presidente Lula, vamos ter tranquilidade e paz e amor, Hélio Dolly. Um abraço para você que nos acompanhou. Não esqueça de... Exatamente. Tem gente que está fazendo assim, ó. Eu não consigo fazer direito, mas enfim. Eu sou motor aqui também. Né? Exatamente. Se inscreva aí no nosso canal, ajuda a impulsionar aqui o nosso programa. Um abraço para todo mundo.